Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Nós vamos iniciar o capítulo de número 5, algumas verdades que nós estamos extraindo do texto. Apesar que nós não estamos lendo o texto, é algo mais dinâmico. Nós estamos fazendo um estudo também sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o registro de Marcos. E aí, nós estamos extraindo algumas lições de cada um desses capítulos de João, diferentemente de Marcos, quando a gente está lendo e comentando trecho por trecho, mas há algumas lições que nós podemos extrair aqui e nós queremos passar para os irmãos. Quero que você leia o texto, capítulo 5, e anote algumas verdades, algumas lições, algo interessante que nós temos para anotar aqui, para crescimento em nome de Jesus. Meus irmãos, do versículo de número 1 ao 15 do capítulo 5, fala acerca da cura, quando Jesus cura um paralítico num sábado, lá junto ao tanque de Betesda. Ali era a festa, possivelmente era a festa do Pentecostes, e havia uma peregrinação para ali a festa em Jerusalém, e o texto vai dizer que havia um tanque numa região ali, que havia muitos enfermos, havia 5 alpendres, muitos enfermos, que esperava algo milagroso ali, um sinal e tudo mais, onde descia um anjo de tempo em tempo, movimentava as águas, aquele que primeiro descia lá era curado. Tem algumas discussões acerca desse texto que está parafraseado aí, na verdade ele está entre colchetes, Porém, vale ressaltar algumas verdades que nós podemos extrair, algumas lições dentro desse texto. Primeiro, Jesus vai ao encontro dos necessitados, e nós entendemos que Jesus ele é maravilhoso. Ele vai de encontro às necessidades. Quantos lugares que Jesus poderia ir naquela festa? Ao templo, algum lugar turístico, algum lugar de algum conhecido e tudo mais, reunir, fazer festa, alegria e tudo mais. Mas Jesus vai num lugar necessitado, vai num lugar onde tem pessoas necessitadas, carentes. Quais são os lugares que nós desejamos ir? Normalmente é lugares que nos agradam. Mas Jesus vai à festa do Pentecoste, num lugar de alegria, mas ele não fica somente ali, ele vai um pouco mais além. Ele vai num lugar chamado Tanque de Betesda. Beit é casa, Betesda é casa da misericórdia. Misericórdia é oriundo da palavra compaixão, que fala de colocar o miserável dentro das suas entranhas, das suas tripas, das suas entranhas, dentro de si. Já no grego, misericórdia, a junção de duas palavras gregas, miser de trapo rasgado, aquele que não vale muita coisa, o miserável, e córdia de coração. Então colocar o miserável dentro do coração. Então Jesus ali vai na casa da misericórdia. E quando Jesus chega ali, nesse lugar de sofrimento, nós vamos observar que o foco de Jesus, de ir até esse lugar de sofrimento para trazer solução para alguém que está necessitado. Mas, meus amados irmãos, vale ressaltar que esse desejo tem que estar nos nossos corações, de ir ao encontro dos necessitados. E é uma segunda lição que nós podemos extrair daqui. O sofrimento sem Deus gera más atitudes e sentimentos de tristeza, frustração, autocomiseração e acomodação. Ali estava um homem de 38 anos que estava paralítico e estavam reclamando, porque quando Jesus chega perto dele e pergunta para ele, você quer ficar são? Você quer ficar curado? E ele desde responder, não, eu quero ficar curado. Mas ele fala que ele quer ficar curado, porém, ele coloca várias objeções. Quando é água movimentada, entra outro no meu lugar e é curado e eu não tenho possibilidade e tal. E ele está lamuriando. Havia tristeza, havia frustração, havia autocomiseração, pena de si mesmo, que é um tipo de orgulho, uma acomodação. Havia dele ali, porque 38 anos está ali e ele não havia possibilidade de ser curado. Mas, entre a terceira lição aí que nós podemos extrair, Jesus faz por sua graça, não porque nós merecemos. E Jesus o cura, de repente Jesus o cura. Levante-se, toma a tua cama e anda. Ele levantou, tomou a sua cama e andou. Na verdade, ele não rogou, ele não clamou, ele não reconheceu, ele não... Não, pela sua graça, por sua misericórdia, ele curou, mesmo sem merecer. E foi assim que ele nos salvou, foi assim que ele nos redimiu, foi assim que ele nos curou do pecado. Foi quando, sem nós merecermos, sem méritos próprios, mas mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, ele nos alcançou. Há uma quarta lição que nós podemos extrair daqui. A religião se importa mais com os detalhes das interpretações da lei do que com as vidas. Por quê?
Porque os religiosos da época, quando viram que aquele homem entrou no templo saltando, adorando, quando aquele homem entrou ali, na verdade, quando eles viram, né, o homem carregando a cama, quando eles viram o homem carregando a cama no sábado, logo eles perguntaram: quem que te mandou carregar a cama? Quem que te curou? Porque ele era conhecido dali. Não, foi um homem, eu não sei o nome dele, mas ele falou assim: levanta e anda. Levanta, carrega a tua cama, pega a tua cama e anda. Logo ele pegou a cama e obedeceu aquele homem, levantou e andou, ele foi curado. Mas eles estavam mais preocupados com o fato dele não poder carregar a cama, ou seja, com a interpretação da lei, com o fato daquele homem que estava há 38 anos enfermo e ser curado. Tem pessoas que ficam procurando minúcias, detalhes nas suas interpretações tão pesadas acerca das Escrituras, para trazer peso e não para trazer liberdade sobre as vidas, do que se importa com as vidas, com as almas, com as pessoas. Então, cuidado para que você não seja como um desses religiosos, né? Para que nós não sejamos como um desses religiosos. A religião se importa mais com os detalhes das interpretações da lei do que com as vidas. Nós temos que se importar com as vidas. A quinta lição que nós podemos extrair: tem gente que recebe uma bênção de Jesus, mas não conhece. Por quê? Quando ele fala assim: quem que te curou? Ele fala: eu não sei quem me curou. Mas eu só sei que eu estou curado, mas eu não sei. Então, cuidado para você não ser aquele que recebe simplesmente as benesses de Deus e não o conhece. É mais importante conhecer a Deus do que receber simplesmente alguma bênção dele. Amém? Há uma sexta lição: o pecado sem arrependimento leva a danos eternos. Foi Jesus que o curou. Ele se revelou a ele e falou: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não é? Qual é a coisa pior que pode acontecer? É a morte eterna, a morte espiritual. Não é? O homem sem Cristo já está. Mas a morte eterna é quando esse homem que está insensível a Deus na morte espiritual morre fisicamente. Logo, ele encontra a morte eterna e é impossível de retornar para poder ser salvo. Então, isso é a coisa pior. Dos versículos 16 ao 30, fala da vida por meio do Filho. A sétima lição que nós podemos extrair do versículo de número 24. Quem crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, há uma condenação eterna, mas quem acreditar, quem crer de uma forma ativa de obediência no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Há uma lição no versículo 30, a oitava lição que nós podemos aprender aqui: importa nós agradarmos a Deus. Importa nós agradarmos a Deus. Por quê? Porque aqui começa uma guerra contra Jesus. Por quê? Porque os religiosos vêm interpelar, vêm acusar, vêm dizer, e aí Jesus vai dizendo que ele veio fazer a vontade do seu Pai. O seu Pai o enviou, o seu Pai que mandou ele. E quem crê no Filho tem a vida eterna, porque o Pai o enviou. E é interessante que no versículo 30, né, ele fala: importa agradar a Deus. E isso nós devemos entender. Nós fomos chamados para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Do versículo 31 ao 47, tem algumas lições que nós podemos extrair. Porque aqui fala do testemunho acerca de Jesus. João Batista testemunhou a respeito de Jesus quando no batismo viu de forma corpórea como pomba descer o Espírito Santo sobre ele. O próprio Pai o testificou, mas o Pai também o testificou do seu ministério. E as Escrituras confirmam, na verdade, naquele tempo é o Antigo Testamento, mas as próprias Escrituras testificam do Filho, as profecias se cumprem em Jesus. E ele fala para os religiosos que os religiosos não conseguem ver que as Escrituras testificam do Filho, testificam de Jesus. Mas ele diz: vocês não creem em mim, mas quando vir o outro, né, que é o anticristo, vocês crerão. E há uma nova lição, na nona lição que nós podemos extrair aqui, acerca do testemunho. Né? Jesus tinha o testemunho de João Batista, Jesus tinha o testemunho do Pai, Jesus tinha o testemunho das Escrituras. E nós, que somos filhos de Deus, que somos alcançados por Deus, que Ele nos alcançou com sua graça, que Ele nos alcançou, que nos livrou da paralisia espiritual, da paralisia que nos levaria para a morte eterna, espiritual. Mas Ele nos livrou, nos salvou, e agora nós temos que dar testemunho através do nosso comportamento, através da nossa vida, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. O Senhor nos alcançou, Ele veio até nós, Ele veio até o miserável que era nós, Ele nos salvou mediante a sua graça e favor imerecido.
É necessário nós conhecermos a Jesus e não simplesmente receber as suas benesses. É necessário nós estarmos mais apegados a Cristo e às pessoas, às vidas, né? Importa as vidas e entregarmos o Evangelho às vidas, às almas, do que os detalhes, as minúcias da lei. Vale ressaltar também que há um arrependimento e quem crer em Jesus Cristo, esse é salvo. E nós precisamos demonstrar através do nosso testemunho que nós somos salvos em Jesus. Deus abençoe a sua vida.